Olá amigos, bem-vindos ao quinto turno desse game, que envolve as unidades das SS das Reich, que procuram impedir o forte contra-ataque das tropas siberianas, deslocadas do extremo leste da União Soviética para auxiliar na defesa de Moscou. As forças soviéticas estão se aproximando dos edifícios que contêm os pontos de vitória, sendo que o edifício no sudeste já está sob controle das unidades soviéticas. Uma parte dos reforços soviéticos, que entraram no início do terceiro turno, se dirigem rapidamente para o edifício ao norte. Em direção ao oeste, o grande contingente soviético procura se lançar à frente para tentar tomar de assalto o edifício sob o poder do exército alemão. Vamos então dar início ao quinto turno com a Rally Phase, cuja prioridade é do atacante, ou seja, os soviéticos. Vamos começar pelo Multi-Man Counter sob o líder 8-1, que não se encontra sob um Counter DM. Portanto, os modificadores serão -1 por se encontrar em posição protegida e -1 pelo Rally associado pelo líder, ou seja, um fator modificador total dos dados de -2. Com o resultado do lançamento de 7-2 igual a 5, que é menor que o moral da unidade, portanto, ela recupera o seu moral. Em seguida, será tentado o rally do líder, sob um Counter DM, com modificadores de +4 pelo Counter DM, +1 pelo Alto Rally e -1 pela proteção protegida da Casa de Pedra, com o modificador total final de +4. Com o resultado final dos dados já crescidos de 4 de 12, superior ao moral do líder, que permanece com o moral quebrado, sendo apenas retirado o Counter DM. Passamos então para a Prep Fire Phase soviética, para a qual não ocorre atividade, pois os soviéticos têm o imperativo de avançar e atacar as posições defensivas alemãs que protegem os edifícios em disputa. Movement Phase soviética. E a primeira unidade a ser lançada à frente é a unidade de conscritos siberianos, que utilizam todos os seus pontos de movimento em direção às posições alemãs. E, no fim do seu movimento, sofre um disparo da unidade alemã, com 4 Firepower, -1 por movimento em terreno livre e -1 pelo Non-Assault Movement. O resultado final dos dados, levando em consideração o fator modificador de -2, é igual a 8, que na coluna do 4 Firepower é uma perda. É colocado um 2 Residual Fire sobre o X atacado e o mesmo esquadrão vai tentar um Subsequent First Fire com Firepower de 2, -2 como modificador. O resultado dos dados é de 10, o que significa uma outra perda. O esquadrão sob o líder 8-0 tenta um ataque com 8 Firepower, utilizando a metralhadora leve, com um modificador de -2. E o resultado é o pior possível, de 12, que além de ser uma perda, ainda acarreta no mau funcionamento da metralhadora, que tem seu counter invertido. O counter de Residual Fire é elevado para 4. Esse esquadrão vai tentar um Subsequent First Fire com 2 Firepowers, -2 de modificador. E os deuses dos dados mais uma vez sorriem para os caras soviéticos, pois com o resultado dos dados final de 8, implica em outra perda. Uma unidade de elite soviética avança e sofre um ataque de 4 Firepower, -1 por movimento em terreno livre e -1 por Non-Assault Movement. O resultado final é de 1, resultando na eliminação da unidade soviética com a colocação de 2 Residual Fire sobre o X atacado. Outra unidade de elite siberiana avança e sofre o Subsequent First Fire da unidade alemã que acabou de eliminar os seus companheiros. Com um total de 2 Firepower, -2 de fator modificador, o resultado final é de 9, -2 é igual a 7, que resulta em uma perda. Agora é a vez do esquadrão empilhado com líder 9-2 e, nesse disparo, o Jin erra grosseiramente mais uma vez, pois o disparo devia ser de 12 Firepower, devido aos oponentes estarem em X's adjacentes, e não 6 Firepower como foi utilizado. Bem,
Como o que é o que é, vamos a um ataque com um total de 6 Firepower, menos 1 por movimentação em terreno livre, menos 1 pelo Non-Assault Movement e menos 2 pelo auxílio do líder menos 2, com um modificador total de menos 4. O resultado dos dados é terrível mais uma vez, com 12, que leva ao mau funcionamento da metralhadora leve e a um pin test check da unidade atacada, que resulta em nada. Tentando um subsequente First Fire na sequência, a mesma unidade alemã vai lançar um ataque com 2 Firepower e um modificador de menos 4. E tem sucesso. Com uma rolagem dos dados de 3, menos 4, consegue um Kill in Action, retirando a unidade soviética do tabuleiro. Esta unidade soviética abandona a metralhadora média e avança sob o counter CX, para edificação imediatamente à frente do seu objetivo imediato, sem sofrer ataque por parte das unidades alemãs. O líder 8-1 avança e passa a compartilhar a edificação no outro lado da rua das unidades alemãs, junto ao líder 9-2. Agora, os soviéticos avançam para o edifício-alvo, em Assault Movement, e novamente o Jin erra, e avalia o disparo na coluna de 6 Firepower, quando deveria ter sido avaliado no 12 Firepower. O resultado dos dados é bom, com 4, sem modificadores, pois os soviéticos utilizaram o Assault Movement, resultando então num 2 Moral Check, cujo resultado final é de 8, superior ao moral de 7 da unidade siberiana, que tem seu moral quebrado. Um novo esquadrão se lança à frente, em Assault Movement, e sofre um ataque do esquadrão alemão junto ao líder 9-2, com um total de 2 Firepower, menos 2 pelo auxílio do líder. O resultado dos dados é de 11, menos 2 igual a 9, que é uma perda. A unidade com metralhadora leve vai para um First Fire, sem utilizar o Firepower da metralhadora, com um total de 8 Firepower, sem fatores modificadores. O resultado é um duplo 4. Portanto, a unidade que fez o disparo fica covered, e a leitura do resultado passa para a coluna do 6 Firepower, que resulta em um Pin Test Check, e a unidade siberiana fica pinned. Um novo ataque é efetuado sobre o Subsequent First Fire, com 2 Firepower sem modificadores, que resulta em uma perda. Agora, o Jin movimenta a unidade siberiana com a metralhadora leve, que se movimenta através de um X que contém um 4 Residual Fire, que não é utilizado. Mais um erro grosseiro, Jin. A dúvida é se as unidades alemãs deveriam se utilizar do Final Protect Fire para atacar essa unidade soviética. E resolvemos que não, pois há risco das unidades alemãs terem o seu moral quebrado. Agora, as unidades do leste se movimentam com o líder menos 1 e são submetidas ao disparo da unidade com metralhadora leve naquele setor, com um total de 6 Firepower, menos 1 pela movimentação em campo aberto e menos 1 pelo Non-Assault Movement. O resultado dos dados é de 6, menos 2 é igual a 4, que implica um 2 Moral Check. O líder supera o teste de moral e auxilia o esquadrão, que acaba por ficar pinned. O líder soviético continua seu movimento e sofre um ataque de 2 Firepower da unidade alemã, com menos 2 de fator de modificação. O resultado é novamente 6, menos 2 é igual a 4, que leva a 1 Moral Check. O resultado dos dados é de 9. Acrescentados 1 pelo 1 Moral Check é igual a 10. E esse líder tem o seu moral quebrado. Em desespero, uma das unidades soviéticas sobre o edifício objetivo também tenta se arriscar e avança, sofrendo o disparo do empilhamento com o líder 8-1, com um total de 8 Firepower, menos 1 por movimento em campo aberto, menos 1 por Non-Assault Movement e menos 1 pela presença do líder. O resultado dos dados é de 11, menos 3 igual a 8, que resulta em um Normal Moral Check, que a unidade siberiana passa incólume. Não satisfeita,
A unidade alemã lança um novo ataque com 4 Firepower menos 3 de fator de modificador. O resultado final dos dados é de 4, que na coluna de 4 Firepower resulta em um Moral Check. No teste do moral, o lançamento dos dados é de 10, mais 1 pelo 1 Moral Check igual a 11, e esta unidade tem o seu moral quebrado. Bem, são retirados os marcadores de Residual Fire e de Defensive Fire, e vamos para a Advanced Fire Phase, onde algumas unidades soviéticas fazem disparos, que infelizmente são totalmente inefetivos. Ruhr Phase, com a movimentação das unidades soviéticas sob o counter DM, que praticamente estão fora do jogo. Advance Phase, e as unidades soviéticas se aproximam mais dos seus objetivos, e, com isso, passamos para a fase alemã do quinto turno com a Rally Phase. Como os alemães não têm nenhuma unidade com moral quebrado, vamos tentar o Rally das unidades soviéticas. Iniciando pelo líder, que vai tentar um Auto Rally, com os modificadores de mais 1 pelo Auto Rally e menos 1 pela proteção da Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 9, que é superior ao moral do líder, e este permanece quebrado, e não vai poder auxiliar no Rally do esquadrão que está empilhado com ele, sendo retirado o counter DM. As outras unidades soviéticas tentam o Rally, mas infelizmente isso não acontece em nenhuma situação. Os alemães vão tentar recuperar o funcionamento da metralhadora leve, e o resultado de 6 nos dados implica em sua retirada definitiva da batalha. É tentada também a recuperação da metralhadora média, sem resultado efetivo. Prep Fire Phase alemã, na qual todos os disparos possíveis e imagináveis serão efetuados pelos alemães. Iniciando com um disparo de 8 Firepower sem modificadores sob empilhamento com líder menos 1. O resultado dos dados é de um duplo 5, com as unidades Covering, ou seja, o disparo será avaliado na coluna de 6, que com o 10 é uma perda. O próximo ataque será de 8 Firepower sem modificadores sob a unidade com a metralhadora leve. Os dados dão um resultado de 9, que implicam em um Pin Test Check, e o resultado é de 7, ou seja, uma perda. O empilhamento com metralhadora leve dispara contra o empilhamento soviético à sua frente, com um total de 12 Firepower sem modificadores. O resultado nos dados é 8, implicando em um Moral Check, e resultam em uma das unidades pinned e a outra íntegra. O próximo ataque é efetuado pelo empilhamento com líder 9-2, com 8 Firepower, menos 2 de modificador. O resultado final é de 1, que resulta na destruição da unidade soviética. Um ataque de 6 Firepower executado sob empilhamento soviético com a metralhadora leve, com 0 modificadores. E este ataque resulta em pinned, o que é fantástico do ponto de vista alemão. Um último disparo ainda é tentado pela unidade alemã com líder 8-1, sem resultado efetivo. Movement Phase alemão. E a unidade solitária no sudoeste segue rapidamente e ocupa o edifício com um ponto de vitória naquele setor, o que complica muito a situação soviética. Defensive Phase. E os soviéticos vão tentar um forte disparo de 16 Firepower por estarem um X adjacentes ao alvo, com mais 3 pela proteção da Casa de Pedra, menos 1 pelo líder soviético, com um modificador final de mais 2. Os dados resultam em 7, mais 2 igual a 9, que na coluna 16 Firepower resulta em um Moral Check, cuja rolagem de dados de 6 e 7 implicam em mais uma perda. Em um novo ataque, as unidades CX tentam um ataque de 16 Firepower, mais 1 por estarem CX, e mais 3 pela proteção da Casa de Pedra. Com os dados resultando em um duplo 3, portanto, com as unidades Covering e análise sendo efetuada na coluna de 12.
O resultado de 6 dos dados mais 4 dos modificadores resulta em 10, que na coluna de 12, Firepower implica em Pin Test Check, que a unidade alemã supera sem problemas. Advancing Fire Phase, que passa rapidamente, uma vez que a virtual maioria das unidades alemãs já disparou, passando pela Rule Phase, sem nenhuma unidade sob o counter DM que precise se deslocar, e caminhando rapidamente para a Advance Phase alemã, com alguma movimentação das unidades alemãs. E, desta forma, atingimos o sexto e final turno da partida, onde as unidades soviéticas vão tentar um desesperado ataque sobre as posições alemãs. Inicialmente é feita a Rally Phase, com todas as unidades soviéticas conseguindo restaurar o seu moral. Fantástico! Os alemães tentam mais uma vez restaurar o funcionamento de sua metralhadora média. Sem sucesso. Iniciada a Prep Fire Phase soviética, com um ataque de 4 Firepower mais 0 sobre a unidade alemã com a metralhadora leve. Sem efeito. Um ataque com 6 Firepower mais 1 pelo pomar é efetuado contra o empilhamento 8-1, com os resultados dos dados de 4 implicando em 2 Moral Check. Que o líder passa. O primeiro esquadrão é pinned e o segundo tem o seu moral quebrado. Em seguida, os esquadrões próximos ao líder soviético 8-1 fazem um ataque de 16 Firepower mais 3 pela Casa de Pedra, menos 1 pelo líder sobre a unidade alemã empilhada junto ao líder 9 mais 2. O resultado final dos dados é de 12, que é uma perda. Movement Phase. E a unidade russa, no prédio objetivo no sudoeste, vai avançar sobre a unidade alemã que penetrou naquele setor. E sofre uma quebra no seu moral quando submetida ao First Defensive Fire do esquadrão alemão. Os soviéticos continuam a se aproximar com a ideia de tentar um close combat com as unidades que defendem os objetivos, e o fazem com certo sucesso. A chave para uma vitória soviética reside no líder solitário no noroeste, que vai fazer o possível para alcançar o edifício objetivo à sua frente. Infelizmente, essa esperança se desvanece ao ver esse líder ser ferido com o ataque do esquadrão alemão portando a metralhadora leve. Com isto, os soviéticos percebem que os seus esforços adicionais seriam infrutíferos e abandonam a batalha. Assim, amigos, vamos encerrar essa luta icônica e representativa do Starter Kit 1, do Advanced Squad Leader, onde basicamente percorremos as regras simplificadas relacionadas apenas às unidades de infantaria. Espero que vocês tenham apreciado e continuem acompanhando essa jornada do Jin no aprendizado tardio desse fantástico jogo de tabuleiro. Na sequência desse episódio, e após algum estudo, vamos tentar progredir para as regras do Starter Kit 2, que além das regras de infantaria, também utiliza os armamentos mais pesados como a artilharia. Desta forma, o Jin se despede, pedindo desculpas pela enorme série de erros, descobertos ou não, ocorridos neste episódio. Espero que vocês fiquem bem e fiquem seguros. Namastê!